Em Portugal, às vezes a malta engana-se, mas há alturas em que o engano é em demasia. Eu considero muito divertido, mas triste, não é? A votação de uma coisa chamada ADN, que teve 200 mil votos, ou 100 mil votos, 200 mil, já estava a exagerar. Lá está, exagerados, 100 mil votos. Eu estive agora ali a ver os resultados eleitorais, 100 mil votos, e que, segundo parece, lhe vai dar direito a ter 200 e não sei quantos mil euros de subvenção. Bom, a mim ninguém me tira da cabeça que as pessoas iam votar AD e votaram ADN. Ninguém me tira isso da cabeça. E cada um é livre de pensar. E porquê? Porque eu recuso-me a acreditar que no meu país, que é Portugal, e que eu gosto muito de Portugal, não tenho o símbolo nas cuecas como o outro, não é? Coisa tão real. Quando chega à campanha eleitoral, há pessoas que não, enfim, deitam para a boca fora as maiores larvidades e parvoíces e tal, e depois são eleitas. Mas enfim, eu recuso-me a acreditar que 100 mil portugueses fossem na conversa de um bando de pessoas acéfalas, que é o ADN. A gente vê, abrem a boca e dizem com cada barbaridade, são anti-vacinas, têm um cartaz com vacas a dar puns e a dizer que o carbono é vida. Enfim, só gente sem juízo, gente desmiolada como o presidente do partido, que aquilo é uma comédia ouvir aquela gente a falar. No debate dos pequenos partidos aquilo foi engraçadíssimo, que o homem é cómico, não é? Embora a gente não se deva rir do atraso psicológico, para não dizer mental, disse psicológico, viram? Desse fulano. Aliás, eles já mandaram mensagens a dizer que vão apresentar a queixa de mim ao Ministério Público. Eu espero que não se esqueçam, pá. Olha, rapaziada, bora lá apresentar a queixa, está bem? Por causa destas coisas que eu digo. Eu que tenho um especial gosto por ouvir essa gente a falar, porque os considero abaixo de cão, pessoas que sofrem da cefalia, etc., terem 100 mil votos, eu recuso-me a acreditar. Portanto, foi engano, de certeza. E agora vamos dos nossos impostos dar a essa pandilha. Eu conheço pessoalmente um que vai ser o candidato deles à presidência da República. Aliás, o outro tantando da cabeça. Na minha opinião. Que até fez um comunicado a aconselhar, já como se fosse presidente, portugueses como candidato à presidência da República. Aconselho o voto no ADN ou no Chega, dizia nos dois. Para ser mais imparcial, não é? Exatamente. Mas pronto, é que esse partido eu recuso-me a acreditar que não tenha sido mesmo confusão. E são os votos que a AD perdeu. E perdeu porquê? Perdeu que não tinha necessidade nenhuma de ir concorrer. Foi oportunista da minha parte. Agora já foi, as eleições já foram. Foi oportunista da minha parte, oportunista, na minha opinião, o aproveitamento da sigla AD para irem buscar Sá Carneiro, Freitas do Amaral, Gonçalo Ribeiro Teles. Já estão os três falecidos. E não é Montenegro, Nuno Melo ou Gonçalo, mas da Câmara Pereira e não Ribeiro Teles, que se podem comparar com os outros três. Era uma coisa oportunista. E o oportunismo dá resultados, como deu, por exemplo, como dá ao Chega, não é? Mas a pessoas mais bem formadas e com seriedade, com alguma seriedade, ainda com
com métodos, com parâmetros, a dizer não, daqui não se passa e tal. Pessoas sérias, digamos. O oportunismo mais tarde ou mais cedo atrai pessoas. Aos fulanos como chega, não. Isso, como não tem esses parâmetros de seriedade, nem de, isso está sempre para a frente. Hoje dizem uma coisa, amanhã dizem outra. E por aí fora. E a sem vergonhice compensa, como se acabou de ver. Mas aos outros não. Tinham arranjado outro nome qualquer e tinha-se evitado isto tudo que aconteceu. E esses votos tinham dado jeito. Eu estive a fazer contas ali, estive a ver no site. E que diabo. Bom, há que contar depois 3 deputados que vêm da Madeira, creio eu, uma coisa assim. Mas aquilo, no continente, os votos no continente, o PS ainda tem mais votos que a Aliança Democrática, que é o PSD e o CDS juntos. Portanto, agora, coisas positivas. Bem, também vi. Isto nas mãos de outros tinha sido complicado. E eu acho que quem assumiu a derrota ontem, mesmo sem os resultados, fez muito bem, Pedro Nuno Santos. E quem teve o discurso que teve, como o Montenegro, também acho que fez muito bem. São pessoas que, se estes resultados incertos caíssem nas mãos de oportunistas, como por exemplo do Ventura, esfrangalhavam o país. Porque eles não gostam do país, eles gostam é dos tachos que o país lhes pode dar. E agora deu quase 50 tachos. Aquilo já dá. Faz-me lembrar o pavilhão dos tachos na Feira Popular, lembram-se? Lembram-se aquele pavilhão que era o pavilhão dos tachos? Pavilhão só com tachos e panelas e tinha uma roleta. Aquilo era uma coisa dos diabos. Onde sorteava os tachos. Aquilo parece que foi assim. Agora, deixem que falo aqui do meu conselho, Sintra. O PSD e CDS levaram um enorme arraso no concelho de Sintra. E porquê? Porque há vários anos para cá que têm comissões concelhias que são um bando de oportunistas, na minha opinião. E querem ver? Em 2013, foi o PSD que entregou a Câmara de Sintra nas mãos de Basílio Horta e do PS. E quem é que essa comissão do PSD na altura, quem é que queria pôr aqui como candidato? Um senhor advogado, António qualquer coisa, não me lembro, que agora foi eleito deputado. Ah, mas espera, não foi para o PSD, foi para o Chega. Portanto, é preciso que o Luís Montenegro ponha ordem nesta Conselhia de Sintra. Na anterior já foi à vida uma tal senhora Betancourt, etc, etc. Ah, não, um vereador que ainda lá está, tem o seu lugarzinho de vereador, um tal Patrício. Esses senhores são os causadores da desgraça do PSD em Sintra. O PSD em Sintra, em muitas das freguesias, só ganhou 3 freguesias em Sintra. Foi Sintra, a União de Sintra, Colares e aqui a União de São João das Lombas. Ganhou aí. Mas no resto, ganhou o PS. E em segundo lugar o Chega. O PSD em várias freguesias, o PSD com a CDS. Em várias freguesias de Sintra ficou em terceiro lugar. Portanto, como diria um amigo meu, abre os olhos, mula. Que é um amigo meu que dizia isso com muita graça. Abre os olhos, mula. E eu digo-vos isso. Esses senhores. Os senhores estragaram Sintra. Abandonando nas mãos do Partido Socialista, ou seja, de Basílio Horta. E vão continuar a fazê-lo? É a pergunta que eu faço. A pergunta que eu faço é: vão? Têm alguma decência e vergonha na cara e vão se demitir?
Já, de vereadores e tudo. Demitam-se, vão-se embora. São os causadores desta desgraça. São os que mais alimentaram. Não conseguiram com um presidente péssimo como é Basílio Horta. Com um presidente que provoca descontentamento. Basta ir às redes sociais. Eu aconselho-vos a que vão, eu peço desculpa, mas está lá, a que vão à página de Facebook de um jornal que há aqui em Sintra, que é o Correio de Sintra. E na altura do Natal fez uma pergunta: que prenda queria neste Natal? Vão lá ver os comentários que lá estão sobre Basílio Horta e sobre a Câmara. Um descontentamento geral. E o PSD, o que é que faz? Zero. Nícolas, batatoide. E o vereador eleito pelo Chega, Nuno Afonso, eleito pelo Chega, pois zangou-se, não lhe deram o tacho que ele queria, zangou-se. Era o número 2, não Chega, o número 2, vejam bem. Apresentou-se aí numa coligação do MTP com o Aliança. Ó senhor arquiteto Nuno Afonso, quantos votos teve o senhor no Conselho de Sintra? Não sei de cor, mas acho que teve 400 votos. Quanto muito, 400 votos. O senhor tem a lata de continuar assentado como vereador, depois de ter sujeito a ir a eleições e não ter em Sintra nem meio milhar de sintrenses num concelho com 400 mil pessoas quase. Não ter sequer meio milhar de votos em si. O senhor continua lá sentado como vereador, embora estas eleições não fossem autárquicas. Mas já tivemos um primeiro-ministro que se demitiu nas eleições autárquicas. Porquê? Porque é um homem com vergonha na cara. O senhor vai ser, senhor arquiteto. O senhor acabou. Agora, não quer acabar o mandato. Demita-se. Demita-se. E os senhores vereadores que lá estão do PSD, sentadinhos, que conduziram o seu partido a isto, tenham vergonha e demitam-se. Tenham vergonha e demitam-se com o arraso que levaram em Sintra. E nas próximas autárquicas, apresentem como candidato um sintrense que está apto a ser o melhor presidente de Câmara que Sintra já teve. E vocês sabem quem é. Não querem é que ele seja candidato porque têm medo que se acabe os vossos tachos. Tenham vergonha nessa cara. Vergonha. Eu daqui a bocado vou preparar um videozinho com os quadros, com os votos, com aquilo tudo, para que as pessoas possam ver o estado a que isto chegou. Mas há uma coisa que me deixou de rastros. Foi ver que em 2013 os sujeitos do PSD de Sintra que estiveram contra a candidatura de Marco Almeida, que depois como independente teve quase a ganhar ao Basílio e deixou o PSD lá muito para trás, tinham como alternativa nem sequer era o Pedro Pinto, ou como é que ele se chamava, que veio para aqui. Mas esse senhor, que agora foi eleito deputado pelo Chega no Circo de Coimbra, os senhores não têm vergonha. Continuam aí sentados. Os senhores andam a lixar este concelho há uma data de anos. Por isso é que a gente vai a Cascais, que é governado pelo PSD. Ou a Mafra, que é governado pelo PSD. Ou o Eiras, que é governado por um ex-PSD, e vê que as coisas progredem e estão cada vez melhor. E em Sintra esta desgraça, graças aos senhores do PSD, que entregaram a Câmara de bandeja ao Basílio Horta. São vocês os culpados. Culpados. E mais.
Vão ver, no Distrito de Lisboa, qual é o concelho onde o Chega tem menos percentagem de votos. Vão ver. Sabem qual é? É Oeiras. Porque se não houver grandes motivos de reclamação, as pessoas não querem. É um voto de protesto. Se não tiverem nada para protestar, não vão votar no Chega. É Oeiras. Dá que pensar, não dá? Pois dá. Pois dá. E nos outros não tem o Chega com a força que tem em Sintra. Porquê? Porque o PS alimenta o Chega. E em Sintra, o PSD alimentou o PS. Foi isso que aconteceu em Sintra. E esses senhores continuam senhores e senhoras, sem vergonha. Continuam sem vergonha e se calhar a prepararem-se para em 2025 não arrepiarem caminho. Pela minha parte, não me vou calar. Se aqui continuar a andar, não me vou calar. É uma vergonha o que fizeram em 2013. Uma enorme vergonha. E o PSD, de agora, não tem culpa dessa altura, mas em Sintra são os mesmos. O Luís Patrício, que é o mesmo. A outra senhora é uma autarca itinerante. Já foi vereadora em Cascais, em Lisboa. Não sei se agora ainda está em Sintra ou se é funcionária, não faço ideia do que é feito. Devia estar fora da política, porque é daquela gente mesmo que não interessa na política. Isto visto de fora. Não tem nada a ver com o partido, não quer ter nada a ver com o partido, mas para mim os partidos não contam é as pessoas. E o PSD pode-se orgulhar, eu vou usar este termo com propriedade, o PSD em Sintra pode-se orgulhar de ter parido aquele que pode ser o melhor autarca, presidente de Câmara que Sintra já teve até hoje. Porque é daí, dessas raízes que ele veio. Foi aí que começou. Mas depois desprezou. Porque os partidos desprezam a competência. Estão a ver? Os partidos desprezam a competência. E o que é que valorizam? A lealdade fiel, canina, àqueles que mandam. E é por isso que isto tem que dar uma grande volta. Uma grandíssima volta. Se o PSD não tem juízo, com os resultados que teve em Sintra, não vai entregar a Câmara ao PS nas próximas eleições. Pode entregá-lo ao PS e arrisca-se até a poder entregar ao Chega. Se não souber escolher bem o candidato. E o candidato anda aí há 10 anos, sem nunca desistir de Sintra. Sempre a falar de Sintra, sempre a apresentar alternativas. Chama-se Marco Almeida. E de uma vez por todas, ponham os bons como candidato. Não ponham aqueles que mais lhes lambem as botas. Ponham os bons. E se isso tivesse sido feito, ontem, os resultados eleitorais não tinham sido aqueles que foram. A partir de hoje, a partir de não sei que dia que os deputados tomam posse, vamos ter na Assembleia até um senhor deputado condenado por violência doméstica. E que perdemos a vergonha. Devemos estar todos envergonhados. Eu inclusive. Mas pronto. Sabem o que é que vos digo? Já que ando aqui a pedalar nesta bicicleta que não sai do mesmo sítio. Vamos ter que ter muita pedalada para pôr isto outra vez no caminho certo. Viva o 25 de Abril! Nunca se esqueçam. Viva